Investindo de Fato, com Cris Atala. Ela já está por aqui para fazer um balanço do mercado financeiro no Brasil, no mundo e falar de investimentos. Bom dia, Cris. Bom dia, Daniel. Tivemos mais uma semana agitada, como não poderia ser diferente. Bastante, né? O Ibovespa subiu 3,8%, ultrapassou ali os 130 mil pontos. O que isso significa para o mercado financeiro? Então, eu prefiro começar falando sobre a segunda-feira especificamente. Sim. A gente teve uma segunda-feira de queda assim, generalizada, não só no Brasil, no mundo. A gente até conseguiu cair menos do que as bolsas do exterior. Foi o que chamamos da segunda-feira sangrenta nos mercados, principalmente motivado pela alta da taxa de juros do Japão, que já falamos aqui nas duas últimas semanas. O Japão chegou a ter circuit breaker e o Banco Central do Japão teve que dar uma declaração dizendo que não faria novas subidas de taxas de juros enquanto os mercados estivessem tão instáveis daquele jeito. Depois dessa declaração do Japão, aliado também a algumas outras situações que aconteceram no mundo, como, por exemplo, uma melhora na situação dos empregos nos Estados Unidos, a gente até teve alguma recuperação. A gente teve também, que prejudicou bastante também a segunda-feira, foi uma declaração do Warren Buffett de que ele, nos últimos 6 meses, vendeu metade das ações, das posições que ele tinha em Apple. Isso voltou a trazer aquela preocupação do mercado em relação à situação das Big Techs e a gente realmente, somando isso tudo, a gente teve uma segunda-feira absolutamente terrível. Da terça para frente, como sempre acontece após uma situação de muita crise, o mercado ele se recuperou. E isso até é uma lição que eu sempre deixo como extremamente importante para os nossos clientes. Para que ninguém faça nenhum tipo de movimento muito brusco em uma situação em que o mercado está muito exagerado, quando ele teve alguma correção muito forte. Porque a tendência é que sempre após essas correções, essas quedas muito bruscas, o mercado ele se auto-arrume, ele volte a alguma situação em que ele entenda que realmente seja uma estabilidade razoável. Então é aquele negócio, não venda no desespero, não vá ao efeito manada, porque isso, quando a gente estuda teorias comportamentais de investimentos, é o que há de mais comum. Eu vou comprar quando todo mundo está comprando e eu vou vender quando todo mundo está vendendo. Tem que ter um temperamento um pouco mais frio, né? Por isso que tem o investidor que é conservador e que não aguenta esse tipo de pressão do mercado financeiro, né? Com certeza. E mais uma vez, é por isso que eu digo que é extremamente relevante que a pessoa invista com a ajuda de um profissional. Porque o profissional, ele vai sempre conseguir ou tentar diminuir um pouquinho a sua euforia para você não sair comprando quando a bolsa está no ápice dela, ou então até de conter a sua ansiedade quando você quer simplesmente desfazer a sua carteira num momento em que o mercado está numa queda forte. Bom, voltando ao nosso assunto, a partir de terça-feira as bolsas elas voltaram a se recuperar e isso aconteceu por uma série de fatores. Por causa do Banco Central do Japão, que colocou um pezinho aí no freio dos aumentos de taxas de juros. Nós tivemos temporadas aqui no Brasil extremamente benéficas de balanços, especialmente o setor bancário reportou juros altas, né? A performance realmente muito satisfatórias. A gente teve um comprometimento do governo com a diminuição de despesas e isso é extremamente relevante porque o mercado está realmente esperando que o governo de fato se comprometa a dar uma diminuída aí nos seus gastos para haver uma certa estabilidade fiscal. E a gente teve também uma situação extremamente importante que foi essa recuperação como um todo do mercado internacional. O grande medo é de que os Estados Unidos entrem numa recessão muito forte. E os números de empregos deles acabaram mostrando que talvez não seja exatamente o caminho. Só que a gente tem que entender um pouquinho do que isso significa, especialmente para o Brasil. A gente tem problemas fiscais aqui, é óbvio que a gente tem essa situação dos gastos extremamente relevante, a gente tem essa dúvida em relação ao fim do mandato do Campos Neto no Banco Central e ao Galípolo assumindo isso daí. Só que, por outro lado, essa questão da possível diminuição da taxa de juros dos Estados Unidos, como eu também já disse aqui antes, ela pode vir realmente a ajudar. Em relação ao Banco Central, eu queria fazer uma observação em relação à ata do Copom, que aconteceu na semana passada, que foi bastante importante. Porque a ata do Copom, ela foi assinada por todos os componentes do Banco Central.
Então não teve um racha, ela foi unânime. E isso é extremamente importante para o mercado em relação à continuidade do tipo de política que está sendo exercida hoje pelo Banco Central. Pensando já na sucessão, inclusive, né? Porque a gente tem a perspectiva desse novo integrante assumir o Galípolo, mas que não tem contrariado as posições do atual presidente, né? E isso é extremamente relevante, porque o governo Lula ele tem batido bastante no Campos Neto, né? Nesses últimos, vou nem dizer meses, nesses últimos anos. Tem sido uma constância do governo, uma estratégia do governo de bater no Campos Neto. E o Galípolo, ele é indicado pelo Lula, né? Ele é indicado pelo governo Lula. Então, qual seria o temor inicial do mercado? De que, em Galípolo assumindo, ele começasse realmente a diminuir as taxas de juros, e isso teria um efeito terrível para a inflação. Então, assim, talvez a gente tivesse ali um agrado da população com essa diminuição de taxa de juros inicial, mas o posterior, a consequência disso, logo, não vou nem dizer médio prazo, no curto prazo, isso já começaria a se refletir negativamente na economia. Então, como o Galípolo participou dessa ata do Banco Central e ele deixou bem claro que em a inflação não se aproximando da meta, haveria até a possibilidade de uma alta de taxa de juros, isso fez com que o mercado se acalmasse um pouquinho e entendesse que Galípolo está, sim, comprometido com a manutenção desses rumos do Banco Central. Rapidamente, as perspectivas para essa semana que está começando, Cris. Então, essa semana a gente tem uma agenda bastante voltada para os Estados Unidos. A gente tem na terça-feira a inflação ao produtor, na quarta a inflação ao consumidor, na quinta-feira a gente tem o PIB do segundo trimestre do Reino Unido, as vendas de varejo e produção industrial dos Estados Unidos. Tudo isso vai dar ainda mais pistas para a gente sobre a continuidade realmente, quer dizer, o início, né, de cortes na taxa de juros dos Estados Unidos e qual vai ser o tamanho dessa queda na taxa de juros, né? Então você sabe que para saber mais sobre o mercado e também para aplicar o seu dinheiro, fazer o seu investimento, procura Fato Capital e procura lá Cris Atala. E uma coisa que eu queria deixar bem claro, a gente acabou de falar do Warren Buffett e a gente falou que ele diminuiu a exposição dele à Apple. Warren Buffett ele tem uma estratégia de investimentos que não poderia ser mais simples e não poderia ser mais eficiente. É impressionante como simples às vezes dá muito resultado. E ele tem uma frase que é sensacional que ele diz assim: por que nem todo mundo fica rico como eu? E aí ele diz, é porque as pessoas querem ficar ricas muito rápido. As pessoas não querem ficar ricas de forma devagar, eficiente e contínua. Então, se você quer aprender qual é a teoria do Warren Buffett, que aliás é usada pelo Barsi também, que é o maior CPF da Bolsa, o maior investidor em ações da Bolsa Brasileira, procura a gente, vamos conversar sobre isso. Não é difícil, é muito fácil, você só precisa da ajuda de um especialista. Então vai lá, procura Cris Atala nas redes sociais e também a Fato Capital, que vai ter essas possibilidades de aprendizado e também de investimentos no mercado de trabalho. Obrigado, Cris, até semana que vem. Obrigada, até a próxima.